Voltamos, meus amados irmãos, para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e esta edição é a edição número 955, ano 19. O tema de hoje, meus amados, é um tema especial para nós. Davi, um rei praticante da justiça. Davi, um rei praticante da justiça, é o nosso tema. O texto bíblico, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Nós vamos fazer primeiro a intercessão, orando pelos nossos amados irmãos, pela Igreja do Senhor Jesus, e, na sequência, a leitura da palavra. É bom para nós, é muito bom a gente ler a palavra, ouvir a voz da palavra de Deus. E, no conjunto, é bom estar na igreja, é bom a gente aprender. Eu me proponho, desde muito cedo, eu me propus e me proponho a ajudar com toda a minha limitação, mas mesmo assim eu sei que existe mais pessoas, existem muitas pessoas que são mais limitadas, portanto nós temos como aprender uns com os outros. E eu peço orações no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela nossa experiência com Deus e pela nossa oportunidade. É muito bom ter oportunidade. Eu louvo a Deus pela oportunidade e também gosto de dar oportunidade aos obreiros que trabalham comigo, às pessoas que trabalham comigo. E nós vamos orar pelos nossos amados irmãos, orar ao Senhor pelos meus filhos na graça, pelos meus cooperadores, e são muitos, pelas famílias que nós intercedemos. É bom, meus amados, apresente a sua família, leve a sua família ao altar de Deus. Apresente a sua família, ore. É bom fazer isto. Estamos tendo grandes dificuldades, muita insegurança, muita dificuldade na nossa sociedade e com Jesus é seguro. Então, oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua santa presença. Nós te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação. Nós te agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede para estar, Senhor, na Tua presença, para apresentar este programa. Ó, Senhor, te louvamos pela audiência, abençoa os meus irmãos na emissora, abençoa os nossos cooperadores na emissora, abençoa, meu Senhor, a equipe técnica. Toma em Tuas santas mãos o William Fortunato, a sua família, os profissionais nos transmissores. Abençoa, meu Senhor, e a liderança, a direção, Senhor, da emissora. Toma em Tuas santas mãos cada um, Senhor. Fala com eles, ó Pai, pois Tu tens o poder e sabes, Senhor, Tu conheces os nossos corações. Abençoa e guarda cada vida. Abençoa os nossos ouvintes. Abençoa os nossos cooperadores. Abençoa, meu Senhor, guarda e dá, Senhor, a Tua proteção, a Tua bênção a cada servo Teu. Abençoa as famílias, toma em Tuas santas mãos, pais e mães. Abençoa, meu Senhor, na criação, na condução de seus filhos numa sociedade tão enferma. Amado Pai, guarda os meus irmãos, guarda os idosos, guarda, meu Senhor, toma em Tuas santas mãos. Abençoa os que estão enfermos, ó Deus da saúde. Tu és o nosso médico, Tu tens o poder. Não tem mal, Senhor, que possa resistir ao Teu poder, à Tua ordenação. Querido Pai, ordena, Senhor, repreende, Senhor, todo mal, toda enfermidade, repreende, ó Deus, tudo que causa, Senhor, mal-estar aos Teus filhos, insegurança aos Teus filhos, tristeza aos Teus filhos, dá graça à Tua igreja, fortalece e alegra cada coração. Amado Senhor, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos, Tu conheces aqui os muitos nomes dos nossos amados irmãos, dos seus familiares, os nossos cooperadores,
os nossos anunciantes. Meu Senhor, tu conheces, tu és santo, tu és justo, tu és maravilhoso. Assista, Senhor, aos meus irmãos. Dá graça a cada um, suprindo a necessidade de cada um, manifestando o teu poder em cada vida. Amado Pai, guarda cada servo teu. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Fala conosco, meu Senhor, através dos louvores. Fala conosco, meu Senhor. A tua igreja suplica a ti. Queremos, ó Deus, continuar fazendo a tua obra e te louvamos pelos nossos ajudadores. Continua, Senhor, manifestando a tua glória e a tua graça na vida de cada um deles. E já, Senhor, que dependemos de ti, tu pode, meu Senhor, também levantar outros ajudadores para estar conosco. Amado Pai, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o nosso tema, Davi, um rei praticante da justiça. A sociedade, ela, como eu tenho o hábito de dizer, e até na oração, muitas vezes eu falo, orando, intercedendo pela nossa nação, pelas famílias, pela nossa igreja. Eu vejo, às vezes, e eu sou meio difícil, e eu me avalio e acho que eu sou um pouco difícil. Não sou intratável, mas não sou lá tão fácil de tratar. E eu escuto meus amados irmãos, alguns pastores, com projetos grandiosos, coisas lindas. Orar pelo Nordeste, para Deus salvar o Nordeste. Eu acho maravilhoso. Teve um tempo aí que fizeram uma campanha que eu achava estúpida, mas quem sou eu para avaliar a estupidez dos outros? E eu achava estúpido, porque queriam mudar a natureza do Nordeste. O Nordeste é, no semiárido, o Nordeste é isto mesmo, e o Nordeste não vai mudar através de oração, não. O que pode mudar, e deve mudar, e precisa mudar, e nós sabemos que Deus quer mudar, são corações. Deus quer mudar o coração do nordestino, para ele deixar de ser louco, para ele deixar de ser devoto do Satanás, para ele deixar de ser realmente indiferente com as coisas de Deus. Deus quer operar. Eu sei disto, eu tenho absoluta certeza que Deus quer operar. Mas acontece que eu me prostrar, fazer um sacrifício, um jejum para Deus salvar o Nordeste, eu acho que eu não faria nunca. Porque Deus não vai salvar o Nordeste, Deus vai salvar pessoas no Nordeste e mudar situações no Nordeste. Pois é, a grande preocupação de muitos com o Nordeste, com o Brasil, com a política, a membros das nossas igrejas, vamos, vem aqui, irmão, ora, agradeça ao Senhor por isso, faça a oração aqui. Aí o sujeito vai orar pelas autoridades, pela comunidade, numa hora que não é devido, muitas vezes. E qual é a hora que você deve interceder pelas autoridades? É quando você está em casa. Lá na igreja, podemos fazer? Podemos. Uma oração pelas autoridades, sim. Mas na hora do ofertório, na hora de orar pela igreja que está reunida, que vai contribuir com suas ofertas, com seus dízimos, não é hora de estar tentando, orando pelo governo deixar de ser corrupto. Isso é outra coisa. E eu escuto a oração para Deus muda nosso país, para as autoridades, abençoa, para ter melhor aplicação dos recursos. Isso. Eu também não faço essa oração. A minha grande preocupação é com a própria igreja. Senhor, abençoa as autoridades eclesiásticas para que elas tenham temor, para que elas tenham respeito pelo irmão, para que elas façam a obra de Deus, para que elas projetem a obra de Deus como devem projetar. Então, eu oro assim, meus amados irmãos. Mas nós vamos fazer a leitura. A leitura, o tema é este, o Davi, um rei praticante da justiça. E é o nosso tema. E o texto, segundo Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 10. E você, com a leitura, vai entender
como este rei tinha realmente temor de Deus, e quem tem temor de Deus se torna praticante, deve praticar a justiça. Então, a leitura. Segundo Samuel 9:1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o seu rosto em terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e agora fala conosco, fala com os meus irmãos, fala com os nossos ouvintes na emissora, fala com os teus servos, meu Senhor, na internet. Abençoa e guarda cada um, ajuda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema exalta a justiça e exalta o rei. Existiam no passado muitos reis benevolentes, existiam muitos homens tementes a Deus, mas a própria função de rei, que o rei, tanto no período da história antiga quanto nos dias de hoje, o rei é um administrador. Nos dias de hoje, nos modernos reinos, as monarquias modernas, parlamentaristas, com câmara ou bicâmara, tem uma função muito mais de instituição decorativa. Os reis. A Inglaterra é uma nação forte, uma nação poderosa, e tem lá é um reino, e tem a instituição real com um parlamento parlamentarista bicameral. Tem a Câmara Baixa e a Câmara Alta, que corresponde ao Senado Federal e a Câmara dos Deputados, mais ou menos isso.
Mas a soberana, no caso a rainha Elizabeth II, ela não toma todas as decisões. Mas no passado, a rainha tomava as decisões, o rei tomava as decisões. Do rei e da rainha esperava-se que eles praticassem a justiça. Quando eles tinham temor de Deus, eles praticavam justiça, se tornavam bem, digamos, amantes de seu povo e amados pelos seus súditos. Mas haviam reis sem temor, reis ímpios, reis perversos, reis que usurpavam, e estes reis, eles praticavam muitas injustiças. O nosso tema é Davi, um rei praticante da justiça. Davi tinha sido terrivelmente injustiçado por Saul. Saul foi um homem perturbado, um homem de muitos problemas, mas o Saul tinha um filho muito digno, o príncipe Jonatas. Até já escrevi sobre ele uma peça. O príncipe Jonatas era um homem de muita qualidade. E aquele homem reconhecia em Davi um instrumento de Deus. Davi como um soldado e ele como um príncipe. Mas ele reconheceu, quando ele tomou conhecimento que Deus havia ungido Davi para substituir seu pai, mesmo Deus não tendo determinado o tempo, ou seja, marcado a data, Jonatas reconheceu que seu pai estava vencido, que Davi seria o rei e que ele deveria aceitar a vontade de Deus. O Saul praguejava o próprio filho, esbravejava, fez muito mal e tentou algumas vezes acabar com Davi. Mas a amizade de Davi com o Jonatas, a lealdade de Davi com o príncipe Jonatas, e além desta lealdade, desta amizade, havia uma aliança em nome do Senhor. Eles formalizaram uma aliança diante do Senhor, que quem quebrantasse esta aliança sofresse as consequências, porque essa aliança tinha sido firmada diante de Deus. E o Saul continuou com sua dificuldade para reinar, guerras, inimizades e perturbações, e morreu. Infelizmente, naquela época também, as guerras não eram como hoje. O presidente fica lá no seu gabinete e manda os soldados para o campo de batalha, e os soldados também estão no campo de batalha, mas às vezes tem tanta tecnologia que não entra num confronto corporal. Naquele tempo era tudo corporal, e o rei ia para a guerra, e os príncipes iam para a guerra, e aconteceu de Saul morrer e o Jonatas morrer no mesmo dia, na mesma guerra. E a situação é que o Davi passa a reinar em Hebrom, e passa 7 anos em Hebrom como rei, mas o filho de Saul reina. Tem um filho de Saul que está reinando lá sobre as 10 tribos, sobre uma grande parte de Israel. Ele era fraco, mas mesmo assim reinou, tinha o suporte, digamos, o resto do poder do avô, ou melhor, do pai, e ele continuou, ele teve um período lá de quase 8 anos. O resultado, meus amados irmãos, é que a nação se unifica, se reunifica, Davi passa a reinar sobre todo Israel, e Davi faz esta pergunta, segundo Samuel capítulo 9. Ele sabia que aquele rei fantoche, filho do Saul, tinha morrido, e ele agora diz, mas existe alguém? Ainda há alguém
da família, da casa do Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Era uma aliança que havia entre os dois. E havia um homem da casa de Saul. Ele tinha sido servo de Saul. E chamaram esse homem à presença de Davi. E o rei pergunta: você é o Ziba? E ele: sim, eu sou o Ziba, teu servo. Sim, o rei diz: então me informe, ainda tem alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? E o Ziba respondeu: ah, sim, senhor, ainda há um. Tem um filho de Jonatas, aleijado. O Jonas tem um filho deficiente, ele é aleijado dos pés. E este homem, ele está em Lodebar. Ele vive em Lodebar com outros homens, outras pessoas lá que viveram, que serviram com Saul, e ele está em Lodebar. E o Deus Todo-Poderoso que tocou em Davi durante tanto tempo, que fez ele realmente suportar tanta provação, estava inspirando o rei, orientando o rei para fazer bem a memória de Jonatas e beneficiar o seu filho deficiente, que era aleijado de ambos os pés e estava lá em Lodebar e era beneficiado por um Maqui, um homem lá da família, era filho de Amiel. Portanto, este homem, ele estava bem protegido, mas não tinha nenhuma regalia, nenhum reconhecimento, porque além da família ter sido toda dizimada, ele era deficiente. E com essas informações, meus amados irmãos, Davi mandou chamar este homem, trazer este homem, e ele veio da casa de Maqui, lá de Lodebar, e apresentou-se diante de Davi. E Davi, quando o viu, ele se prostrou diante de Davi, e Davi pergunta: você é o Mefibosete? E ele diz: sim, eis-me aqui, eu sou teu servo. E o Davi o conforta. No versículo 7, segundo Samuel 9:7, Davi conforta aquele homem. Davi diz: não temas, porque eu usarei contigo, eu de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E ele não esperava certamente, meus amados irmãos, a decisão do rei Davi, mas era uma decisão justa, era uma atitude justa, justíssima. Davi era um homem justo, praticante da justiça, amante do Deus justo. E Davi disse a ele: eu te restituirei todas as terras de Saul. Olha, meus amados irmãos, o homem que estava vivendo de favores em Lodebar, um homem que era deficiente físico, vivendo de favores. O rei, praticante da justiça, disse: eu te restituirei as propriedades que pertenceram a Saul, teu pai, e tu vai ficar comigo. Tu comerás da minha mesa, você será servido comigo na minha mesa, no meu palácio. Meus amados irmãos, a justiça, ela é uma maravilha quando absolvida por aqueles que recebem a palavra de Deus, o conselho de Deus, se convertem, entregam suas vidas ao Senhor. E aquele homem não esperava. Ele certamente não esperava. A reação dele no versículo 8 é a seguinte:
Ele disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Esta expressão no Oriente significava que as pessoas não tinham importância. Eu não mereço, eu não tenho nada, eu não tenho como recompensar, eu não esperava isto, ninguém esperava isto, ninguém me tratou, ninguém me olhava como um descendente da casa real, eu simplesmente existo como um cachorro, como um cão morto. Ninguém se preocupava. Não era desfazendo os cuidados recebidos na casa de Maqui, mas lá em Maqui, na casa de Maqui, ele recebia favores. E agora ele é favorecido com uma decisão justa do rei de Israel, o rei Davi, e ele recebe a propriedade, a titularidade para ser senhor de todas as terras que pertenceram ao seu avô, o pai de Jonatas, o rei Saul. O versículo 9 nos diz que o rei Davi chamou o Ziba, moço de Saul, portanto um ex-servo de Saul, que pertencia ao reino de Saul, que conhecia as propriedades de Saul, e Davi encarregou este homem, o Ziba, disse: olha, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor, a Mefibosete. Tu vai administrar a propriedade dele. Tu trabalharás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas ele, pessoalmente, o Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Meus amados irmãos, eu que leio a palavra, eu que prego a palavra, eu que admiro a justiça santa ensinada nas Escrituras, eu me rendo. É lindo este ato de justiça, esta atitude é linda. Foi uma linda atitude de justiça da parte do rei Davi. Quem recebe a graça e o poder de Deus, quem recebe o amor de Deus, quem entrega a sua vida a Deus, não faz injustiça. Vai agir sempre como um aprendiz da justiça, desejando se aperfeiçoar, ser aperfeiçoado na prática da justiça, mas certamente não comete iniquidade, não comete a injustiça contra o seu próximo, contra as pessoas. Que Deus abençoe os meus irmãos, que nós possamos aprender nas Escrituras e guardar em nossos corações. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu suplico pelos meus irmãos na audiência do programa. Abençoa, Senhor, todos que estão conosco na emissora, na audiência do programa. Abençoa, meu Senhor, todos os internautas e aqueles, meu Senhor, que venham a ter contato com esses vídeos, com esta programação. Querido Pai, abençoa e guarda cada um, pois nós suplicamos e agradecemos no santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos com mais uma edição do programa Toca o Clarim. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.